Olá, estamos ao vivo nos estúdios da Spar Comunicação e da Folha de Jandira para a sequência de entrevistas que estamos fazendo com os pré-candidatos a prefeito no município de Jandira. Estamos transmitindo essa entrevista ao vivo pela internet e também pela Multimídia TV Canal 3. Você que está nos acompanhando, você pode enviar a sua pergunta para o nosso entrevistado pelo e-mail alvivo@folhadejandira.com.br ou pelo Twitter, @folhadejandira. O entrevistado de hoje nasceu no interior do Paraná, trabalhou na roça e, com muito sacrifício, assim como muitas famílias, se formou como profissional de medicina. Além de se formar como profissional de medicina, trabalhou na Amazônia, no Mato Grosso e há muitos anos trabalha na nossa região, no município de Jandira, foi vereador. Hoje conosco, Dr. Sato. Seja bem-vindo, Dr. Sato, à redação da Folha de Jandira. Seus cumprimentos iniciais. Muito obrigado por esta oportunidade e gostaria inicialmente de parabenizar esta iniciativa. É pioneiro em Jandira, né, Cido? Esse seu trabalho fantástico que está se desenvolvendo aqui na área da comunicação. Jandira, com certeza, o município de Jandira, com certeza, com o seu trabalho, só tem a ter vantagem e crescimento dentro daquilo que a população quer saber de tudo, nos seus mínimos detalhes, em toda a situação, política, social, enfim, em todas as áreas. Nós é que agradecemos, doutor, pela sua participação, por ter aceito o convite da Folha de Jandira para batermos esse papo. Faremos esse mesmo bate-papo com outras pessoas e fizemos internamente aqui com a equipe um pequeno sorteio e você é o primeiro a ser convidado. Obrigado por aceitar o convite e temos muitas perguntas. Algumas perguntas já estão chegando aqui por e-mail, né? E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer: quem é o Dr. Sato? Dr. Sato, hoje sou médico, atuo na área, mas aqui no município de Jandira eu atuo na área médica, mas no sentido social. Tem muitas pessoas aqui necessitados, principalmente nos bairros, necessitando da área da saúde, porque eu trabalho assim, para o meu sustento, eu trabalho em entidades particulares, em municípios vizinhos. Em hospitais particulares. E aqui em Jandira, como nós não temos um hospital que eu possa estar atuando dentro da área pública, eu acabo fazendo isso de uma forma social, né? Então eu sou aquele médico que vou nas casas do paciente e presto o meu serviço social lá. Uma pergunta, inclusive, só para lembrar, se a dona Hélia estiver assistindo esta entrevista, eu estarei lá amanhã na tua casa, viu, dona Hélia, para que eu possa atender o seu irmão, que eu sei que está enfermo e necessitando de cuidados médicos. Estarei lá amanhã, com certeza. Ok. Doutor, então o senhor é um profissional de medicina, muito conhecido aí na cidade, tanto que foi vereador. O senhor foi vereador em que ano? Com quantos votos? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora da sua experiência como vereador. Na época, eu fui vereador no mandato retrasado. Foi no mandato retrasado, de 2004 a 2008. Na época, eu fui o vereador mais bem votado na história de Jandira. E como legislador, participei de muitos projetos, principalmente voltados na questão da saúde, desde aquela época. No entanto, como legislador, o legislador ele é um órgão fiscalizador das atividades do executivo. E na época, com certeza, eu fiz a minha parte. Também solicitei, através de requerimentos, muitos benefícios voltados para a população, principalmente voltados na área da saúde. Projetos, tivemos muitos projetos. No entanto, como projetos depende do executivo, a maioria dos projetos eram vetados. Na época,
o partido que comandava a Jandira era o Partido dos Trabalhadores e não era o meu partido. Então, muitos dos meus projetos eram vetados e não iriam para frente. Mas, através de requerimentos, nós conseguimos muitos benefícios para a população. Bom, então o senhor foi vereador e aí o senhor não quis, o senhor foi vereador por um mandato, por 4 anos. Exatamente. Aí exatamente. Depois desse período, o senhor resolveu então ser candidato nas eleições anteriores a prefeito. E concorreu à prefeitura com Brás, com Julinho, e ficou aí praticamente em terceiro lugar nos resultados. Foi isso? A pergunta que eu tenho hoje é o seguinte: o senhor é pré-candidato em 2012, doutor? Exatamente. Sou pré-candidato em 2012. Então o senhor pretende disputar as eleições em 2012, e aí já vem a segunda pergunta. Por que o senhor acha que, se o seu projeto tiver sucesso, o senhor terá condições de resolver os problemas aí crônicos que acontecem na cidade de Jandira? Que a gente já vai entrar detalhadamente em cada um, mas eu gostaria que o senhor respondesse primeiro o porquê que o senhor quer ser prefeito, então, da cidade. Eu quero ser prefeito desse município, se assim, em primeiro lugar, com certeza, nós devemos ter o consentimento de um ser supremo que é Deus, né? Aí a população, se assim quiser, né, se assim quiser, eu vou estar disponível para que eu possa ser o prefeito de Jandira. Por quê? Porque eu sou médico, entendo muito bem da área da saúde, vim trabalhando 20 anos, não só diretamente ligado na área da saúde, mas também no processo administrativo da questão da saúde. Além de atuar como médico, cirurgião, também venho trabalhando administrativamente. Eu venho me preparando. E Jandira, hoje Jandira, a situação, como o entrevistador, né, Cido, como você mesmo já disse aqui na pergunta, a questão crônica na cidade de Jandira, no município de Jandira, é a questão da saúde. E eu tenho condições de realmente resolver esse problema. Agora, perguntando como, aí nós podemos responder como podemos resolver isso. A gente vai falar um pouquinho de como, né? Mas antes disso, eu gostaria que o senhor, porque assim, não é só saúde o problema da cidade. Nós temos sérios problemas na área de educação, nós temos sérios problemas na área de infraestrutura da cidade, e, enfim, são muitos outros desafios que o próximo prefeito terá que enfrentar. Eu gostaria de saber se o Dr. Sato está preparado para, além da questão da saúde, enfrentar os outros desafios que o município terá, isso caso a sua candidatura se consolide e o senhor venha ter êxito no seu projeto. Sem dúvida. Nós sabemos que a saúde é uma questão crônica e devemos resolver, nós vamos resolver com certeza, se nós tivermos êxito no nosso projeto, com certeza. A educação também, temos projetos consistentes, que com certeza a educação também nós temos que trabalhar muito para que os projetos sejam viabilizados, né, dentro da área da educação. A segurança também, viu, Cido? A segurança também é uma questão muito importante que nós temos que trabalhar firmes para que nós possamos trazer realmente para cada jandirense a segurança que ela necessita. Dr. Sato, uma outra questão, já estão chegando aqui algumas perguntas, você que nos acompanha, você pode enviar a sua pergunta para o e-mail alvivo@folhadejandira.com.br. E nós já temos aqui algumas perguntas chegando. Tem uma pergunta aqui do senhor Aguinaldo. Ele pergunta o seguinte: caso seja prefeito de Jandira, como é que o senhor imagina combater a corrupção na cidade? Aguinaldo, obrigado pela pergunta. Realmente é uma pergunta bastante interessante, porque Jandira hoje vive essa questão de denuncismo, essa questão de corrupção. Uma pergunta bastante inteligente, Aguinaldo, com certeza é uma pergunta que muito jandirense tem vontade de estar perguntando. A corrupção não tem outra forma a não ser trabalharmos firmemente junto com o Ministério Público, junto com o Judiciário. E, acima de tudo, nós temos também fatos concretos. Nós temos que ter elementos
como exemplo de outros municípios que combateram a corrupção veementemente. Temos exemplos de um município chamado Ribeirão Branco, se não me engano. Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito, que eles combateram ali através do Ministério Público, através do Judiciário. Aí houve assim um trabalho fantástico em relação ao combate à corrupção dentro do serviço público. E nós também vamos tomar como exemplo disso, e através de outras situações, através de ajudas do Estado, da União, e nós vamos sim combater veementemente a corrupção no nosso município, se assim Deus nos permitir. Dr. Sato, é importante nós lembrarmos que a caminhada política está apenas começando, né? Então todos os partidos estão se organizando, estão buscando candidatos, já tem quem está com quem está com qual, quem está com um, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente como o senhor sente o momento político atual no município de Jandira. Porque as pessoas ficam... Há um denuncismo, há uma insegurança e as pessoas elas não sabem direito para onde ir, tanto politicamente, e nessa situação onde a gente percebe que as lideranças políticas estão tão focadas na questão partidária, de organização e de preparação para a disputa de 2012, e às vezes algumas questões importantes para a população acabam ficando em segundo e muitas vezes até em terceiro plano, né? Essa pelo menos é a percepção de algumas lideranças com quem eu tenho conversado. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho o cenário atual, porque o senhor como pré-candidato, o senhor precisa buscar apoios, buscar parcerias. Essas parcerias estão acontecendo? Como é que está esse processo? Sim, essas parcerias já estão acontecendo, com certeza, e nós estamos na fase final, praticamente na fase final, que é até dia 6 de outubro, a questão das filiações nos partidos que os pré-candidatos a vereadores devem estar escolhendo, cada um deve estar escolhendo seu partido. E cabe lembrar aqui que para que os filiados, que as pessoas que pretendem um cargo no Legislativo, não deixem para a última hora de estar se filiando nos partidos que desejam concorrer ao seu pleito no Legislativo. Agora, o que eu vejo hoje para o município de Jandira, em relação à questão partidária, é que teve... eu estou no PMDB, e em Jandira, eu creio que está se polarizando para três grandes partidos, claro que todos os outros também são grandes partidos, mas está se polarizando 3 partidos aqui, PMDB, no caso PT e PSDB. O PT já teve a sua oportunidade de estar governando, eles tiveram seu grupo governaram durante 8 anos. O PSDB também já teve essa oportunidade de estar governando o município, também já teve essa oportunidade. Agora o PMDB está vindo aí, né, com uma opção de renovação no quadro político em Jandira. Isso que eu estou enxergando aqui para o nosso município, através do PMDB e do grupo político que se juntar ao grupo PMDB. E aí, nesse sentido, já temos alguns partidos, vamos dizer até, vários partidos já se encabeçando para que nós possamos aí estar formando um grupo grande, forte, coeso, com muitas candidaturas de lideranças novas, mas também, com certeza, as lideranças antigas também estão se conversando e assim por diante. Mas esse é o momento dos grupos partidários se agruparem para que nós possamos verdadeiramente administrarmos o município. Olha, nós vamos voltar nessa questão ainda partidária, vamos falar um pouquinho sobre o seu projeto político, mas daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Até já. Estamos ao vivo nos estúdios da Spar Comunicação e da Folha de Jandira. Estamos transmitindo pela internet e também pelo multimídia
canal 3, a entrevista com o pré-candidato Dr. Henry Hajime Sato. Dr. Sato, é uma pergunta, um comentário, é uma pergunta misturada com um comentário aqui de uma pessoa que está nos assistindo chamado Rodrigo Leite. Ele disse que o senhor ele estava no pronto-socorro, no hospital, e o senhor chegou lá para, junto com uma pessoa, ou para atender uma pessoa que lá estava internada no hospital de Jandira, e as pessoas que lá estavam trabalhando disseram que o senhor não podia fazê-lo, porque não era um médico da rede pública. Eu queria que o senhor, ele está pedindo aqui para o senhor comentar o que de fato aconteceu naquele dia, que ele disse que percebeu até ali um pouco de tumulto. Ah, sem dúvida. Rodrigo, obrigado pela pergunta. Com certeza nós vamos estar esclarecendo isso para a população. Foi num domingo, se não me engano, foi no sábado ou domingo. Eu sei que era um final de semana. Eu fui lá, na verdade, a convite, ou seja, a uma solicitação de um familiar que tinha uma mãe, que inclusive ela está bem melhor atualmente, graças a Deus. Ela sofreu um derrame cerebral, nós chamamos de acidente vascular cerebral. E a família, como é minha conhecida, pediu para que eu pudesse ir lá e desse uma assistência para ela. Nesse dia, o que acontece? Não tinha médico no pronto-socorro, não tinha médico. Na verdade, tinha um médico, então, tinha um doutor lá, só que esse doutor ele já vinha de um plantão de 24 horas. Ele não poderia sair do hospital porque ele teria que esperar um outro colega médico para chegar, porque é um pronto-socorro. Então, o que acontece? Ele estava lá só para atender o quê? As emergências que chegassem lá. E eu chegando lá, sabendo que não tem médico, adentrando ao hospital, e como eu sou médico, eu também não poderia sair. Por quê? Porque sabendo que num pronto-socorro, numa instituição não tem médico, eu sou obrigado, porque senão eu saindo de lá, daria omissão de socorro para mim. Então eu fui obrigado a ficar no hospital, no pronto-socorro, para que de repente, e também com certeza chegou 2, 3 emergências na hora, ajudei a atender, mas não no sentido de ser funcionário, porque eu não sou funcionário do hospital. Eu sou só cidadão jandirense. E aí eu sou obrigado a atender, como médico. Da mesma forma que se numa rua eu ver quantas vezes já não atendi aqui na Via Expressa, na Fernando Pessoa, lá no Imirim, quando a gente encontra um acidente, eu sou médico, eu tenho que ali obrigatoriamente atender. E estando dentro de uma instituição, mesmo que chegou lá, né, como de gaiato, né? Eu sou obrigado a permanecer lá, por quê? Porque é um pronto-socorro, porque a qualquer momento pode chegar uma emergência. Foi isso que aconteceu. Tem uma pergunta aqui do Luiz, ele pergunta o seguinte, ele fala assim, Dr. Sato, todos os vereadores, inclusive o senhor que era vereador na época, foram condenados a devolver dinheiro de combustível. E ele está dizendo aqui se isso não impedirá a sua candidatura a prefeito de Jandira. Não, isso não vai impedir. Primeiro porque essa situação não houve uma condenação, né? Houve lá isso aí o pessoal do jurídico entende bem, inclusive o nosso jurídico já está resolvendo esse problema, né? Na verdade, eu fui colocado ali como se fosse numa vala comum, como todo mundo ali, com todos os vereadores. E aí o meu nome apareceu em primeiro, aí ficamos pensando assim, mas por que o nome do Dr. Sato apareceu em primeiro? E eu fiquei pensando, na realidade, o judiciário, o jurídico, eles colocaram na sequência de votação que eu estive vendo lá. Como eu fui o vereador mais bem votado naquela época, então o meu nome apareceu em primeiro. Não é que o Dr. Sato é pré-candidato a prefeito, isso aqui. Não é uma questão da sequência de votação. Mas essa questão não impedirá, com certeza não vai impedir a minha pré-candidatura. Porque o jurídico já está tomando conta da situação, já tomou conta da situação, e não teve condenação e não foi julgado, né? Ok. Além do senhor, acho que muitos outros vereadores da época estão na mesma situação, é isso? Todos os vereadores daquela época estão nessa situação, todos. Ok. Temos uma pergunta aqui do Wilson Gomes. O Wilson pergunta o seguinte, Dr. Sato, eu sou estudante, estudo longe de Jandira,
E, na verdade, assim, existe um problema sério de transporte para os estudantes, principalmente que estudam à noite fora de Jandira. Na área de educação, que soluções o senhor poderia, assim, pré-indicar? Como pré-candidato, na verdade, o senhor não está prometendo nada, nem pode, né? Mas o que o senhor poderia pré-indicar nessa área de educação que o senhor fará se o seu projeto for bem sucedido? Uma boa pergunta, viu, Wilson? Isso me lembra na época que eu era estudante. Wilson, na época que eu era estudante, tanto no ensino secundário, porque quando, na minha adolescência, como logo no início nós falamos, o entrevistador Cido falou aqui, sobre o meu passado. Eu, na minha juventude, eu trabalhei na roça. Na minha juventude, eu trabalhei na roça. E da roça, eu teria que ir viajar até uma cidade vizinha. Na juventude, passei aqui na cidade de Mairim, que é aqui do lado. E na juventude, no meu ensino secundário, eu fiz em Sorocaba. E aí eu viajava de ônibus todos os dias. Como eu descendo de uma família muito pobre, naquela época o poder público nos auxiliava para poder, os estudantes que tinham interesse de estudar e adquirir conhecimento em outros municípios, que o município não fornecia, nós eram agraciados pelo poder público de ter esse transporte. Isso para você, Wilson, e para você e para os futuros estudantes que precisam estudar em outros municípios, porque com certeza vocês vão adquirir conhecimentos em outros municípios e vão trazer para Jandira, com certeza, o nosso projeto tendo sucesso, vocês vão ser agraciados com isso também. O poder público ele tem que participar veementemente em toda situação, não só na questão do transporte, mas também na questão da alimentação, de oferecer uma boa alimentação para os estudantes, de oferecer meios para que eles possam ir estudar tranquilo, com segurança e voltar com segurança para sua casa, porque vocês vão ser o quê? Os futuros profissionais que vão produzir para Jandira. Então, o poder público, com certeza, obrigatoriamente tem que dar essa assistência e tem que ser prioridade. Doutor Sato, uma questão também que eu gostaria de lhe fazer. O senhor mencionou aqui, o senhor sempre menciona aqui como médico, todos nós sabemos que um problema crônico em Jandira é a questão da saúde, devido à precariedade do hospital e também devido muitas vezes a falta de profissionais qualificados, enfim, né? É um problema no Brasil. Mas não adianta a gente reclamar do Brasil, né? Então vamos deixar claro que assim, o Brás Pasqualin não resolveu o problema da saúde de Jandira, o PSDB, aí entrou o governo do PT em Jandira, então por mais que tenha se esforçado, trabalhado, em alguns momentos ficou bom, outros momentos ficaram ruins, também não resolveu a questão, então a situação continuou crítica. Aí voltou o governo do PSDB, então sempre são pequenos. O nosso hospital foi reformado algumas vezes, né? Mais de uma vez. O governo do PT reformou, o governo do PSDB reformou. Então as pessoas fazem muita reforma e a população não tem uma percepção efetiva de melhoria no atendimento e de melhoria da qualidade. Então a pergunta que eu lhe faço aqui, não como médico, porque como médico o senhor tem uma limitação profissional de colocar a mão e pelo seu conhecimento atender, mas como gestor, né? Como gestor, porque o senhor não terá que resolver apenas, o senhor não vai poder ficar sentado lá atendendo o paciente, né? Então, como gestor, como o senhor analisa essa questão e quais as possíveis soluções, se o senhor vier a ser prefeito de Jandira, para resolver efetivamente essa questão que todos dizem que resolvem, mas na prática deixa a população na mão depois? É uma pergunta, muito obrigado, Cido, pela pergunta, porque é uma oportunidade que, através dessa pergunta da população jandirense, entender de que forma o Dr. Sato, se esse projeto do Dr. Sato viabilizar através do partido PMDB, viabilizar esse projeto e também resolver esse problema dentro da saúde, dentro da questão da saúde aqui em Jandira. Olha, do meu ponto de vista, primeira coisa, primeiro precisamos ter recurso financeiro. Puxa vida, então, de onde vem esse recurso? O PMDB, como você mesmo disse, o PT já teve essa oportunidade.
O PSDB também já teve essa oportunidade e não fizeram. E também não estou dizendo só o partido, pessoas que compuseram o governo, né? Não é crítica nem nada, é apenas um apelo para que o PMDB possa ter, através do Dr. Sato, possa ter essa oportunidade. PMDB, a nível nacional, em questão de recurso, o PMDB é vice-presidente da República. Michel Temer é vice-presidente da República pelo PMDB. E no estado de São Paulo, o partido PMDB, ele está muito bem alinhavado com o governo. Então, tanto o recurso estadual como o recurso federal poderá existir esta facilidade para que o município de Jandira possa começar a resolver esta situação, do ponto de vista de recursos. Fora isso, também nós temos projetos através de filantropias, através de ONGs e assim por diante. Agora, a estrutura inicial. Tenho, dentro desse projeto, a construção de um hospital para Jandira. A construção, através... que recurso? Esse recurso. Aí vem a seguinte pergunta, mas não adianta só ter o prédio, a construção, essa estrutura. Tem que viabilizar como é que funciona-se lá dentro. Hoje é o seguinte, vamos tentar explicar através de um organograma. Tem lá, prefeito, secretário da saúde, o diretor, esses têm que estar muito bem alinhavados. Dessa situação, em seguida, terá que ter o quê? A solução para a questão do pronto atendimento. Então tem que ter um pronto-socorro. Isso eu vou falar da parte de geral, porque a gente pode subdividir isso para a parte infantil. Além da parte infantil, materno e infantil. Então, aí vem prefeito, secretário da saúde, diretor, em seguida, a coordenação para efetivar e funcionar verdadeiramente o pronto-socorro, porque ali é que salva a vida. E ali é que tem que ter uma boa coordenação, um bom trabalho. Junto com o pronto-socorro, tem que ter o quê? O sistema de transporte. Porque o transporte tem que estar bem alinhavado em todo sentido. Tanto de onde o paciente estiver, para a instituição, do pronto-socorro e do pronto-socorro para o hospital de alta complexidade. Então, a questão do transporte tem que estar... Isso todos tem que ser médicos coordenando isso. Viu? Tem que ser médicos. Médicos que tenham capacidades para isso. E temos muitos médicos na região mesmo que são especialistas disso. Em seguida, a questão da controladoria disso também. Além disso, nós temos que ter o quê? A coordenação firme nas questões das grandes clínicas de atendimento ambulatorial. O que é isso? Aquele atendimento que nós fazemos como se fosse um consultório particular. Dentro das grandes clínicas. Clínica médica, que é a clínica geral, né, que a população entende como clínica geral. Clínica ortopédica, clínica cirúrgica e clínica ginecológica. A obstétrica fica na questão da unidade materno-infantil, que também a estrutura funciona tudo nesse sentido. Na sua visão... Na minha visão. Na sua visão, você acredita então que Jandira poderia ter uma estrutura organizada como essa? Exatamente. Tá bom. Aí, só para dar uma reforçada nessa estrutura, Cido, o que nós temos que ter também junto, acoplado a isso? A questão dos laboratórios. Laboratórios e exames subsidiários. O que é isso para a população, exames subsidiários? É fácil de entender. É ultrassom, é raio-x, é tomografia computadorizada, é ressonância nuclear magnética. Recentemente, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve aqui no município de Jandira e fez alguns compromissos de investir na cidade, de cuidar um pouco melhor na cidade, né? O governador, como o senhor sabe, é do partido da atual prefeita, doutora Anabel Sabatini. Então, eu gostaria que o senhor comentasse esses investimentos que o governador prometeu para a cidade de Jandira, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Hoje, nos estúdios da Folha de Jandira e da Sparnet, o Dr. Sato conversando sobre sua pré-candidatura em 2012 ao governo do município de Jandira. Dr. Sato, tem mais perguntas aqui chegando dos nossos telespectadores.
E uma pergunta, o Agnaldo ele é muito direto aqui, ele fez várias perguntas. Ele fala assim, doutor Sato, como é que o senhor vai fazer para tirar Jandira do buraco? A pergunta direta, do jeito que ele fez aqui, exatamente como ele escreveu. Como é que o senhor acha que poderá e conseguirá tirar Jandira do buraco? Eu vou emendar essa pergunta já ainda com a pergunta anterior que nós estávamos conversando, ainda de um pedacinho da questão da saúde. Pois não. Tirar Jandira do buraco, puxa vida, veja bem. Justamente isso, já temos a detecção das várias situações que Jandira precisa se posicionar. E nós sabemos que a Jandira está no buraco em algumas sequências. A saúde, a educação, a segurança e a questão da corrupção. Então, com certeza, para tirar Jandira do buraco, nós precisamos nos focarmos trabalhar nessas situações. Oferecer de imediato saúde de qualidade. Oferecer de imediato educação de qualidade. Oferecer imediatamente segurança de qualidade. E também, na verdade, segurança não existe qualidade, mas oferecer segurança. E também, junto com isso, combater veementemente o processo corruptivo, esses denuncios, essas situações, combater a corrupção. Não levar a pessoa a se corromper. Porque se é o seguinte, combatendo a corrupção, com certeza Jandira também pode estar se alavancando e transformando Jandira numa mídia positiva, né? Uma delas. Outra é o quê? Trazendo os projetos que outros estados, outros municípios vejam para Jandira. Então, esses projetos nós temos também. Na sua visão, educação de qualidade, cite um exemplo. Olha, por exemplo, a educação pré-escolar integral. Esse é um projeto que Jandira deve ser pioneira nisso, em termos de educação pública. Educação integral pré-escolar. Por que a educação pré-escolar ela é tão importante e você vê ela tão importante no processo de formação do cidadão? Porque eu já vejo numa situação a longo prazo, Cido. A educação pré-escolar integral, eu vejo que vai ajudar a formar o caráter do cidadão. Então, eu vejo para lá na frente. Porque o que já aconteceu, já aconteceu. Né? O que já aconteceu. Porque aquilo que eu sempre falo, é difícil de entender. Mas por exemplo, né? No caso, a gente estava falando no caso da corrupção. Só existe a palavra corrupção na soma de duas palavras. O corruptor mais corruptível, igual a corrupção. Se não tiver uma dessas duas palavras, não vai dar a palavra corrupção. Né? É matemático, não tem jeito. Corruptor, aquele que corrompe, e aquele que se deixa corromper. Vai dar igual a corrupção. Se não tiver um dos dois, não vai ter corrupção. Agora, então, e aí, questão do caráter, o que é isso? Foram feitos estudos científicos dentro do desenvolvimento da sociedade, dentro do desenvolvimento do ser humano, propriamente dito, que a formação do caráter vai até, no máximo, 6 anos de idade, 6 anos e meio. É onde o futuro cidadão ele já determina o seu caráter. Então, por isso que eu vejo que a educação integral pré-escolar tem que ser um projeto para poder viabilizar, principalmente visando a formação do bom caráter do futuro cidadão. Ótimo. Doutor, o senhor falou bastante aqui na questão da corrupção. Então, uma pergunta que nos chega aqui, que é uma pergunta que nós já tínhamos colocado também, mas também está chegando aqui pelo... eu vou juntar várias perguntas do Rodrigo, da Elza e da Simone, porque elas estão correlacionadas, né? Então, eu vou sintetizar essas perguntas para vocês. Na sua visão, os políticos de Jandira, nos últimos 20, 30 anos, todos eles, seja na esfera do executivo, do legislativo, o que eles fizeram
ou o que eles deixaram de fazer para que a cidade de Jandira chegasse na situação que chegou. Todos que passaram por lá, lembrando que o senhor foi vereador também por 4 anos nessa cidade. Então, o que os políticos podem fazer para precaver, para que não deixar que a coisa fique tão generalizada como lamentavelmente no Brasil inteiro? Mas eu sempre digo que nós temos que olhar para Jandira, porque é em Jandira que nós moramos. Queria que o senhor comentasse isso. Eu vejo da seguinte forma. O que acontece é o seguinte, ou pela minha análise, é o seguinte. Se a gente for analisar a palavra política, é uma palavra muito bonita, porque é uma questão de arte. É a arte de gerenciar daquilo que é do próximo. Se a pessoa tiver essa visão, em primeiro lugar, com certeza também já vai diminuir muito as negociações negativas, né? Em seguida, no processo administrativo, eu acho que até hoje o que houve é muita mistura da questão política e da questão da administração pelo profissional, por aquilo que é do ramo, né? Por isso que, numa das questões da reforma administrativa, assim, se o projeto assim se viabilizar, o ideal é que, por exemplo, na questão da área da saúde, nós não podemos sim nomear um secretário que é político, com certeza político, porque dificilmente hoje, Cido, as pessoas se conciliam as duas coisas, o político e do técnico, entende? Então, o que eu vejo é que teve muitas misturas. Não quer dizer que não tivemos grandes políticos que conseguiram se sobressair, tanto a parte política como a parte técnica, mas isso é raro. Porque o técnico é que vai dar o quê? Vai dar a visualização de um projeto futuro, a realização daquilo que é do ramo, dentro, por exemplo, da área da educação, da saúde, da segurança. Então, tem que ser o quê? Tem que ser as pessoas técnicas. E cargos políticos, tudo bem, ocupem os seus cargos políticos, porque é o que vai estar em contato com a população, com o povo, ele que vai estar levando, ele que vai estar dizendo que a saúde está melhorando por causa disso, daquilo, mas nós temos que separar essa situação, separar o técnico do político. E, infelizmente, aqui em Jandira, durante esses longos anos, porque no começo poderia ser feito dessa forma, porque o município era menos povoado. Hoje nós temos 114 mil habitantes num espaço de 16 quilômetros quadrados. Então, com certeza, nós temos que dividir essa situação administrativa em quem? Na sua parte técnica e na sua parte política. Aí, com certeza, o desenvolvimento é positivo. Eu vou só fazer uma pergunta aqui do Caio. Ele fala o seguinte, na área de infraestrutura, tecnologia e avanço, né? Como o senhor vê Jandira? Está atrasada, está avançada? O que o senhor acha que precisa melhorar? Porque ele está dizendo assim que a parte de infraestrutura de Jandira é muito ruim. E ele cita como, por exemplo, a parte de tecnologia, a parte de disponibilidade de informática para a população, banda larga, etc. Esse é o comentário do Caio Sonder. Ah, sim, sem dúvida. Eu penso da seguinte forma, Caio. Veja bem, aquilo que nós estávamos já falando sobre o desenvolvimento, né, em todos os segmentos. A infraestrutura realmente é uma questão bastante preocupante para Jandira. Nós não temos outra forma de realmente... Eu costumo falar assim para a população entender mais, para Jandira poder respirar bem, para o município poder respirar. Para o município poder respirar, Jandira está muito bem localizado. Tem aí o Rodoanel, tem Raposo Tavares, tem Castelo Branco, tem Bandeirantes, Anhanguera, e agora com esse Rodoanel para a Baixada, para o litoral, e Jandira está muito bem localizado. Agora, a infraestrutura do município propriamente dito está muito a desejar. Por exemplo, aquela estrada velha que liga Barueri a Itapevi, aquilo tem que ser duplicado já era para ter sido duplicado o quanto antes. João de Góes, a mesma coisa. João de Góes parece que agora o governador do estado parece que vai dar um incentivo aí e vai poder estar realmente, verdadeiramente duplicando para que as indústrias possam estar lá
para eles poderem respirar bem, para poder levar e trazer os produtos aqui na Jandira. A questão da Via Oeste, parece que o governador até que, enfim, parece que agora já é realidade. Mas fora isso, nós precisamos fazer o quê? Fazer uma saída na divisa com Jandira e Itapevi, também fazer uma saída, uma drenagem, que eu falo uma drenagem, porque eu sou médico, então eu utilizo esse linguajar. Uma drenagem para justamente dar de encontro com a Via Oeste. E também a questão aqui com Barueri, uma avenida para sair lá da região do Vale da Banana, na questão lá. Mas para isso, na administração, o que tem que ser criado? Tem que ser criado uma secretaria voltada para a questão da infraestrutura. Eu costumo dizer para a nossa equipe, uma secretaria voltada para a questão da infraestrutura e desenvolvimento. Acoplado a isso também, uma secretaria voltada para a informática, porque hoje a informatização é fundamental. Aí quando se cria uma secretaria dentro da área da informática, o que acontece? Com certeza, as outras secretarias vão estar acopladas, porque a saúde hoje é tudo informatizado. A infraestrutura de desenvolvimento também é tudo informatizado. Então terá que ter também uma secretaria voltada para essa situação. Na infraestrutura de desenvolvimento, uma secretaria da infraestrutura de desenvolvimento, colocando no desenvolvimento a questão da tecnologia, okay, junto com a informática. Ok. Dr. Sato, nós vamos para um pequeno intervalo. Nós voltamos daqui a pouquinho para o terceiro bloco, onde nós ainda voltaremos a falar um pouquinho sobre a cidade de Jandira e os investimentos que o governador prometeu recentemente. Como o senhor vê isso? Daqui a pouco. Até já. A Folha de Jandira está fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeitos no município de Jandira. Hoje, nos nossos estúdios, Dr. Henry Hajime Sato, conhecido como Dr. Sato, médico e pré-candidato a prefeito na cidade de Jandira. Dr. Sato, um pouco antes nós estávamos dizendo que o governador do estado de São Paulo esteve na cidade, num palanque, junto com a atual prefeita, a doutora Anabel, prometeu a duplicação da via de acesso João de Góes, prometeu adiantar as obras do Corredor Oeste, acho que um posto de saúde, verba para um posto de saúde, enfim, alguns investimentos que devem vir de encontro a algumas necessidades antigas da população. Eu queria saber como o senhor vê essa intervenção do governador Geraldo Alckmin na cidade de Jandira, no sentido de liberar esses recursos. Sem dúvida que, na realidade, esses projetos já vêm de alguns anos, né? Já vêm de alguns anos. E o governador realmente esteve aqui na região de Jandira, prometendo que esses recursos viriam o quanto antes para que pudesse ser duplicado a região oeste e também o corredor oeste fosse realidade. Agora nós precisamos, do ponto de vista político, nós precisamos ficar, com certeza, monitorando essas ações do governador para que ele possa estar agilizando esse benefício que já era para ter acontecido no município de Jandira. E isso cabe a nós, políticos, estarmos monitorando e constantemente perguntando, cobrando lá na Assembleia e assim por diante. Nós, do PMDB, nós temos, assim, uma grande vantagem nesse sentido. Por quê? Porque nós temos deputados, como o deputado Jorge Caruso, que é do PMDB, ele sempre está perto do governador, para que possa estar, ô governador, olhar para o Jandira, assim por diante. Então, esse é o nosso papel, de estarmos monitorando e cobrando do governador essa viabilização desse recurso para que possa ser duplicado urgentemente a João de Góes e o Corredor Oeste se torne realidade. Mesmo porque no centro de Jandira, por exemplo, hoje está acontecendo aquilo é Bom, antes que o senhor comente isso, então eu já vou fazer a pergunta aqui do Leandro Tabosa. Ele diz o seguinte: gostaria de saber, na sua opinião, considerando que Jandira possui ruas estreitas, não possui espaço para fazer grandes avenidas, né? O que pode ser feito para a melhoria do transporte público e principalmente do trânsito da cidade, que está um caos? Esta é a pergunta do Leandro.
Obrigado pela pergunta, Leandro, porque é realmente uma pergunta que estaria na sequência do meu pronunciamento aqui em relação a esses recursos que o governador do estado está nos enviando. A questão do transtorno no centro da cidade, de trânsito, veja bem, é justamente nesse sentido. Precisamos apressar aquelas obras ali. E parece que a atual administração aí, a prefeitura parece que está meio... Não estão cobrando das empresas construtoras o prazo, o quanto antes. Falaram em fevereiro, que iriam terminar essas obras em fevereiro, mas já ouvi falar com a Associação Comercial, parece que em novembro iria terminar, mas do jeito que está lá, só serve para ser motivo de chacota para grupos políticos ficar fazendo chacota com aquelas construções. E aqui, isso daí é o que acontece. Acaba prejudicando os comerciantes do local, do centro da cidade, principalmente. E o trânsito também acaba sendo um caos. Mas o trânsito, eu acho também, a situação do trânsito de Jandira, é aquilo que nós falamos. Tem que ter toda essa infraestrutura para que o trânsito também melhore. Mas para isso nós precisamos colocar aquilo que eu falei para você agora, Cido, e para a população, da questão do técnico. Hoje, com certeza, existem técnicos especializados, porque nós não podemos ver mais Jandira como uma cidadezinha pequenininha com alguns carros, não. Hoje, praticamente, se for fazer um levantamento, cada família tem, no mínimo, um carro. Se for fazer um levantamento, cada família tem um carro. Tem gente que tem 2, 3, 4, né? Então, em 114 mil habitantes, imagine quantos carros tem aqui, né, circulando aqui em Jandira. E se não tivermos um técnico especializado para adequar essa situação, continuando do jeito que está. E hoje nós temos especialistas chamado engenheiro de tráfego, Cido. Tá? Isso aí já tem há muito tempo. São especialistas que vão fazer o mapeamento, vão fazer as medições certinho do município e colocar lá o especialista para que ele possa auxiliar a resolver esse problema de trânsito. É isso que tem que ser feito. A outra coisa que eu também esqueci de falar sobre a questão do recurso, nós também estamos, o município de Jandira hoje, e aí isso nós temos que agradecer também ao nosso vice-presidente da República, que é do PMDB, o Michel Temer. Nós temos que agradecer a grande participação do vice-presidente Michel Temer, juntamente com a presidente da República, a vinda para Jandira, recurso para que nós possamos implantar aqui no nosso município a unidade de pronto atendimento. O pessoal fala UPA, né? Mas isso aí é um recurso que vem da onde? Do governo federal. E aí, os nossos agradecimentos ao nosso vice-presidente, com certeza, do PMDB, e que teve grande participação nisso daí. Vamos saudá-lo, né, com esse benefício, e nós vamos ter que estar também monitorando isso, porque não adianta só vir o recurso se não for realmente aplicado. Ok. Dr. Sato, nós agora estamos assim nos momentos finais do nosso bate-papo. Eu trouxe aqui, eu tenho entregue esse livro para diversas lideranças da cidade de Jandira. Gostaria de mostrar aqui esse livro. Esse livro aqui, ele é O Combate à Corrupção nas Prefeituras do Brasil. Esse livro eu tenho entregue para diversas lideranças do município de Jandira, para presidente de associações de bairro. Então, diversas lideranças que eu tenho tido a oportunidade de conversar. O próprio Dr. Zacarias Tradros, que é delegado do município, está fazendo um trabalho excelente no município de Jandira, esteve aqui dando uma entrevista, recebeu um livro desse também das nossas mãos. Eu gostaria de lhe passar às mãos este livro, tá? Que foi aquela até cidade que o senhor até mencionou, como eles resolveram a questão da corrupção naquela cidade, tá? E a ideia é que, se o seu projeto tiver êxito, que essas lições que aí estão possam ser aplicadas e bem utilizadas no nosso município. Ok? Cido, eu só tenho a agradecer a você, não só pelo livro, mas pela oportunidade de nós estarmos aqui conversando nesse bate-papo, né? E com certeza você é o pioneiro aqui em Jandira, esse meio de comunicação, para chegar cada vez mais perto da população. E nesse sentido também gostaria de agradecer à população por ter me ouvido, né? Por ter me ouvido, e gostaria de dizer o seguinte, que o meu objetivo é sempre estar do lado da população, é sempre estar do lado do povo, porque eu sei
Eu vim do povo, eu sou do povo, então eu gostaria de estar sempre do lado do povo e conto com a ajuda da população. Muito obrigado. Ok, nós é que agradecemos por ter atendido o nosso convite. Nós queremos agradecer a você pela audiência, pela paciência, e nós voltaremos em breve com outros pré-candidatos aqui no Folha de Jandira Entrevista. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.